2020, um usuário do Reddit chamado de Sir Robert fez um post no sub Lost Media, descrevendo um show que ele teria visto nos anos 80, porém que nos dias de hoje ele não consegue mais o achar. A descrição feita por ele era: eu estou à procura de um curta religioso que eu vi quando criança. Ele passava em algum canal da Filadélfia, na Pensilvânia, nos anos 80, provavelmente em 1983. As únicas coisas que eu consigo me lembrar desse curta é de que tinham dois personagens e um desses personagens era salvo por Deus em um incêndio. Me lembro também de que um dos personagens era roxo e tinha uma voz muito alta. Eu não me lembro exatamente do nome do curta, porém algo me diz que o nome começava com bênção ou algum sinônimo disso. Caso vocês consigam achar alguma informação sobre esse show, por favor me contatem. Faz mais de 40 anos que eu assisti a esse curta, porém eu nunca consegui achar ele na internet. Espero que alguém possa me ajudar. Boa noite. Este post ficou enterrado no sub até maio de 2021, quando finalmente começou a ter alguma visibilidade. O post começou a ser bombardeado por diversos nomes de shows diferentes, porém nenhum era realmente o show procurado, e parecia que quase nenhuma pessoa realmente tinha lembrança do mesmo show de Robert. Quase nenhuma, porque alguém lembrava, e esse alguém era Jack. Jack comentou o seguinte no post original de Robert: meu Deus, eu me lembro claramente de algo assim. O canal se chamava WGTW TV, provavelmente o canal 40. Esse canal era um canal democrático religioso de baixo orçamento que passava em Nova Jersey. Eu fiz uma rápida pesquisa a respeito desse canal e me parece que o canal foi criado em Nova Jersey, porém depois começou a ser passado na Filadélfia. Talvez seja o mesmo canal. Pelo que eu me lembro, eu vi isso em 86, e é possível que eu tenha esse curto em algum VHS na casa da minha mãe em Millville, porém eu não tenho certeza disso. O show era originalmente de muita baixa qualidade, e que eu me lembre só passou uma vez nesse canal, porém eu não tenho certeza, porque na época eu era muito pequeno, devia ter uns 4 anos ou algo assim. É muito difícil alguém conseguir achar algo desse curta na internet, principalmente no YouTube, porém nunca se sabe. Eu vou tentar falar com a minha mãe sobre esse VHS, porém no momento eu acho que a gente deveria contatar esse canal WGTW TV. E bem, foi exatamente isso que Jack fez. Primeiramente, Jack tentou contato com Dorothy Bronson, que foi a dona da WGTW nos anos 80, porém ele nunca conseguiu uma resposta. Tentando várias outras pessoas que trabalharam por lá nesse período, ele conseguiu o contato de um homem que foi referido por Jack como Mr. B, para preservar a identidade dele. Mr. B foi o diretor executivo do canal durante os anos de 1983 até os anos de 1993, ou seja, no período em que Jack e Robert possivelmente tinham visto o show. Mr. B falou que o canal postou vários curtas religiosos durante esse período, todos esses educativos para incentivar as crianças a lerem a Bíblia, rezar e fazer coisas do gênero. Todos esses curtas eram feitos por empresas terceirizadas, porque o canal não tinha um setor de animação. Mr. B disse que, se eles quisessem achar esse curta, provavelmente o único meio seria contatar algum dos estúdios de animação que já haviam trabalhado para a WGTW, algo que seria um tanto complicado, porque Mr. B não lembrava de nenhum nome. Então, as únicas alternativas seriam ou encontrar outra pessoa que soubesse dessas tais empresas de animação que trabalharam para o canal, ou procurar por conta própria, algo que seria muito difícil. Perguntando a Mr. B a respeito de algum contato que soubesse quais estúdios trabalhavam com a WGTW durante os anos 80, Mr. B respondeu com o contato da diretora criativa Amanda Betterty, que foi a responsável por muitos dos programas do canal nos anos 80. Segundo ela, o estúdio mais provável de ter sido responsável por fazer esse curta em específico seria o estúdio KDS, Kids Dynamic Surface, um estúdio de animação de Nova Jersey que fechou em 93. Porém, segundo Amanda, esse tal estúdio KDS teria feito uma grande parte das coisas animadas que passavam no canal. Ela disse que talvez eles pudessem encontrar o curta procurando nos arquivos do canal, porém nisso ela não poderia ajudar, porque ela já não trabalhava mais lá há mais de 10 anos. Ela disse que talvez os próprios estúdios de animação poderiam ter guardado o curta em seus próprios arquivos, porém,
Como a empresa já havia fechado há mais de 20 anos, seria muito difícil de achar alguém que tivesse trabalhado na KDS nessa época, e ainda mais alguém que tivesse acesso aos arquivos de mais de 30 anos atrás do estúdio, deixando o Jack um pouco sem saída. Isso até junho de 2021. Em outubro de 2021, Jack recebeu a mensagem de uma pessoa que havia o ajudado em várias partes da investigação até agora. Essa pessoa era o usuário Deacon the Man, que aqui no vídeo eu vou chamar só de Deacon para ficar mais fácil. Deacon, depois de procurar mais sobre esse estúdio KDS, ele descobriu que o estúdio foi fechado em 93, como nós já sabemos, porém, ele antes de falir foi comprado por outro estúdio chamado de Flap Animation Entertainment, que eu irei chamar de FAI para facilitar. A FAI é um estúdio de animação de Nova York que comprou o estúdio KDS em 93 e fechou ele. Com essa informação, Jack e Deacon começaram a procurar pelo contato de alguém relevante na FAI, até que chegaram no nome de Brandon Marley, um dos funcionários da FAI que trabalhou na KDS no final da existência, de 88 até 93. E em uma entrevista que Deacon fez, ele relatou de que enquanto ele trabalhou na KDS, a empresa era dividida em setores para cada um dos clientes com contratos longos com o estúdio. Falando com Brandon, ele disse que havia muitos e muitos setores, e ele não conheceu todos no tempo que ele trabalhou no estúdio. Porém, quando ele estava lá, ele diz nunca ter visto um setor da WGTW. Isso deu dois caminhos para a investigação: ou a KDS nunca esteve relacionada com a WGTW, ou a animação foi feita antes de 88. E para saber algo sobre isso, eles precisavam falar com alguém mais antigo da KDS, e esse alguém foi Patrick Morris. Durante a conversa com Brandon, Deacon perguntou se ele conhecia alguém que tivesse trabalhado mais antigamente na KDS, que talvez pudesse ajudar na busca, e Brandon veio com o nome de Patrick Morris. Patrick foi um funcionário da KDS dos anos de 1976 até 1993, quando a KDS foi fechada, e Patrick saiu da empresa. Patrick foi o animador, diretor de animação, diretor criativo e co-diretor da KDS durante todo o seu tempo na empresa. Mandando um e-mail para Patrick Morris explicando tudo sobre a busca desde o começo, eles perguntaram se por acaso ele ainda teria alguma lembrança ou conhecimento a respeito desse curta, apenas com as descrições de Robert e Jack. A resposta de Patrick foi o seguinte: bem, que eu me lembre, a KDS trabalhou sim com o Canal 40, mais ou menos nos anos 80, porém eu realmente não tenho certeza. Porém, a logo deste canal não me é estranha. Durante os anos 80, o estúdio fazia muitos curtas por perdidos, então, em muitos casos, o estúdio nem fazia contratos com os canais, e sim apenas faziam curtas por comissão bem específicos, especificamente para o canal, que provavelmente é o motivo desse canal não ter sido um setor na empresa na época. Normalmente, os curtas levavam mais ou menos 3 semanas para serem finalizados, com uma duração de 1 minuto e meio. Então, se vocês acreditam que viram esse curta em 83, o curta foi provavelmente feito no mesmo ano, o que deixa as coisas mais fáceis, eu acho. Durante o tempo que eu trabalhei na KDS, o estúdio fazia muitos e muitos curtas de baixo orçamento e duração religiosos para programas religiosos de canais da América inteira. Então, hoje em dia, eu acho que seria praticamente impossível achar algo tão específico no meio de tantos shows que foram feitos nesse período. Bem, para achar um curta específico que tenha sido feito tanto tempo atrás, seria necessário analisar os arquivos da KDS, que eu sinceramente não sei se eles ainda existem ou se foram todos perdidos, ou também talvez estejam na posse da FAI, o estúdio que comprou a KDS nos anos 90. Quando eu trabalhava na KDS, havia uma pessoa responsável por cuidar dos VHS do estúdio. Era uma espécie de almoxerifado gigantesco, onde trabalhavam umas 2 ou 3 pessoas, que trabalhavam na catalogação dos arquivos em um sistema ou coisa do gênero, que eu acredito que seja igual na FAI.
só que em vez de um almoxarifado e VHS, devem ser arquivos digitais e um sistema digital. Pela minha experiência com esses bancos de arquivos, eu acho muito difícil que vocês consigam achar algo sem o nome do curta, porque normalmente esses arquivos são catalogados pelo nome da mídia e pela data que ele foi lançado, e não por características que aparentemente são as únicas coisas que vocês têm. Eu não sei se é possível ter acesso a algo tão antigo assim, porém, uma alternativa que vocês podem recorrer é procurar nas programações do canal em questão, porque possivelmente o 9 pode estar lá. Porém, eu realmente não sei se achar isso é possível. A única alternativa que eu posso pensar é essa. Espero ter sido útil na sua busca, e caso eu me lembre de algo ou descubra algo, eu estarei em contato. Em caso de dúvidas, você pode me mandar um e-mail também, que eu estarei disposto a responder o mais breve possível. Boa sorte! Depois de toda a informação dada por Patrick, Jack decidiu procurar pela programação de 1983 da WGTW, só que isso se mostrou quase impossível. O canal não tinha nenhum site oficial de programação, e a única coisa que existia era a programação atual do canal. Até que, enquanto Jack e Deacon procuravam pela internet algum lugar que teria essa programação da WGTW, Deacon achou um site muito estranho, antigo e datado, que nem layout tinha, eram apenas textos e gráficos estranhos. No site, incrivelmente, havia a programação do canal de Nova Jersey, aparentemente do ano de 2007, o que trouxe a possibilidade desse site ter algum backup do Wayback Machine, o que realmente aconteceu. O site tinha um backup dos anos de 1990, 1989, 1987 e 1986, com mais ou menos 8 dias de backup por cada um dos anos. Analisando todos os nomes que apareciam nessas programações, 4 nomes foram analisados como possíveis nomes para o curta, 4 nomes para serem buscados nos arquivos da FAI. Primeiramente, eles precisavam de alguém com acesso aos arquivos da FAI hoje em dia, e perguntando a Brandon a respeito disso, ele disse que no estúdio nem todos os funcionários têm acesso irrestrito aos arquivos. Segundo ele, bem, eu nunca fui atrás de mexer nesses arquivos, então realmente não faço ideia se mexer neles é possível. Eu penso que provavelmente deve ter alguém responsável por eles, porém eu particularmente não conheço. Possivelmente deve trabalhar no bloco onde eu não vou com muita frequência. Eu não vou para a sede nessa semana, porém semana que vem eu estarei indo para lá, e se eu tiver um tempo no dia, prometo tentar achar a pessoa responsável por isso e dar-lhe o seu contato para ajudar na sua pesquisa. Boa semana! E agora, a única coisa que eles poderiam fazer era esperar. Durante esse período de espera, Jack decidiu ir atrás de descobrir por mais detalhes sobre os horários mais possíveis de serem sido passados os curtas originalmente. Analisando os horários relatados tanto por Robert quanto por ele mesmo, o mais provável era do curta ter passado ou bem de manhã, mais ou menos às 10 horas da manhã, ou pela noite, por volta das 8 horas da noite. E, analisando com mais cautela todos os horários dos programas que passavam na WGTW, eles chegaram na conclusão que seria impossível ser às 10 horas da manhã, porque às 10 horas da manhã eram quando normalmente as missas transmitidas pelo canal eram realizadas, então, possivelmente, o curta teria sido mostrado mais tarde. Com essa informação, o grupo chegou na conclusão que apenas 2 desenhos poderiam ser os procurados, sendo eles o curta The Son of Jesus ou The Sign of God, Kids Religious Stories, estes sendo os únicos possíveis curtas que o grupo havia achado. Depois de mais ou menos um mês de espera, Brandon finalmente voltou a entrar em contato, porém agora com o contato de um homem chamado de Brian Scott, o responsável pelo sistema de arquivagem do estúdio. No mesmo dia, Jack enviou um e-mail para Brian, explicando toda a investigação e pedindo para ele verificar se por acaso esses 2 curtas que o grupo havia achado teriam sido preservados depois da compra da KDS do sistema da FAI. Brandon demorou muito tempo para responder o grupo. Demoraram mais de 3 meses para o e-mail ser respondido. Porém, depois dessa espera, Brian respondeu. Segundo Brian, nos arquivos da FAI não existia nenhum arquivo de vídeo. Pesquisando por esses nomes,
Porém, pesquisando por The Sign of God, aparecia um registro de créditos com o nome desse curta, com o nome de Norman James como o diretor criativo do projeto, e de que o curta havia sido feito em 1986. Com isso, o grupo acabou ficando completamente sem saída. Parecia que esse curta nunca seria achado e que talvez essa busca seria completamente sem solução. Porém, Jack e Deacon não desistiram. E como uma última alternativa, eles tentaram entrar em contato com o diretor criativo do curta e torcer para ele ter o curta ou talvez saber onde encontrar ele. E bem, foi isso que eles fizeram. Pesquisando a respeito de Norman James, eles descobriram que o cara era um animador canadense que trabalhou em diversos estúdios de animação no Canadá e nos Estados Unidos, sendo um deles a KDS nos anos de 83 e 85, como o diretor criativo de diversos projetos do estúdio durante essa época. O grupo ficou quase um mês pesquisando a respeito desse cara, e depois desse período, eles conseguiram descobrir finalmente o contato desse animador. E depois de mandarem um e-mail gigantesco contando quase 2 anos de pesquisa atrás desse curta, eles esperaram por uma resposta. E esperaram apenas por 2 dias, onde eles conseguiram finalmente a resposta. Bom dia, James. Sim, eu me lembro sim desse curta que eu fiz nessa época que trabalhei na KDS. Eu tenho um acervo de coisas que eu guardo desde essa época. Meu filho guarda isso em algum computador na minha casa. Eu vou perguntar para ele se ele guardou esse curta que você está procurando. Eu espero que ajude. Bom dia. E depois disso, silêncio. Por muito tempo. Parecia que Norman nunca responderia aos investigadores e provavelmente esse curta realmente ficaria perdido para todo sempre. Isso até agosto de 2022. Quando Jack, mexendo casualmente em seu e-mail, ele recebe algo com o nome de Curta KDS 1985. O curta tinha sido finalmente achado. Depois de quase 2 anos de pesquisa, a procura finalmente tinha acabado. How are you this morning? I'm good. God has taken good care of me. How amazing is to feel person by God. Well, I'm going to the church. Would you like to come with me? Unfortunately, I can't. I have to reach the basement to check the furnace. Okay, then. Is on fire. How am I going to solve this problem? God, can you help me? I need you to stop this fire. Yes, my son. You have to be faithful to God. You have been worse than have a screen has been destroyed. Oh my God. Thanks, God. I'm with you. Hello, I'm back from the church. Oh, hello. God have just saved me from the fire. Oh, really? How nice. When you believe in God and have faith, anything can be possible. This is the greatest truth of all. O curta tinha sido produzido em 1985 pela KDS como um pedido da WGTW-TV para ser passado no canal como um programa infantil que seria passado para crianças depois do almoço no canal 40, tanto em Millville, que foi quando Jack viu, tanto na Filadélfia, que foi quando Robert viu, e perguntando para Robert, ele confirmou que era realmente o curta que ele havia visto quando criança. Finalmente, a procura tinha acabado. O arquivo achado por Jack não tinha créditos on title card, apenas a logo da WGTW e o curta em si, então dubladores, roteiristas e animadores serão anônimos para sempre.
A música utilizada no curta, por outro lado, eles conseguiram identificar. É uma música cristã chamada de Be Not Afraid, ou em português, Não Fique Assustado, feita por Keith Daniel Washington, um compositor, pianista, jogador de futebol e professor de tênis. Eu sei, um tanto quanto aleatório. E aparentemente ele não tem nada a ver com o show. Jack até entrou em contato com ele perguntando a respeito do curta, só que ele falou que essa música foi composta por ele muito antes desse curta ser feito. Aparentemente, a WJTW apenas achou que seria interessante botar essa música religiosa nesse curta e foi assim que tudo aconteceu. Porém, Kate não tem nada a ver com esse show. Enfim, essa foi a história do curta religioso mais perdido de todos os tempos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque esse vídeo deu um trabalho imenso. Então, caso você tenha curtido esse vídeo, considere se inscrever, dar like, todas essas coisas. E também mandar esse vídeo para um amigo, alguém que você acha que vai curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Por mais, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e a gente se vê por aí. Falou!